gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões. Terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso
com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 12ª sessão ordinária para o ano de 2021. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários dessa casa e público que está assistindo essa sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, novamente em razão da pandemia, estaremos realizando essa sessão com mudanças, sendo que excepcionalmente solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 11ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 11ª sessão ordinária. Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2021, realizou-se com início às 19 horas, no plenário Alfredo José Seibel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 11ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pid, secretariada pelo vereador Ademir Jablonski e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Conforme a ordem do dia, no espaço destinado para a deliberação de matérias de autoria do Executivo Municipal, foram apreciadas as seguintes: projetos de lei números 32/2021 e 35/2021, os quais foram aprovados por 8 votos. No espaço destinado para a apreciação de requerimentos, foram deliberados os seguintes conforme segue: proposição sobre protocolo número 64/2021, de iniciativa da vereadora Claudete Maria Cotts, da bancada do PSL, a qual restou aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso das bancadas do PT, PP, Podemos, PDT e PSL. Proposição sobre protocolo número 65/2021, de autoria do vereador Douglas Gabriel Pid, da bancada do Partido Progressista, a qual foi aprovada por 8 votos, sendo endossada pela bancada do PT. Proposição sobre protocolo número 66/2021, de autoria do vereador Rodrigo Hentz, da bancada do PSL, a qual foi aprovada por 8 votos, obtendo endosso das bancadas do PT, PP, PDT, Podemos e PSL. Proposição sobre protocolo número 67/2021, de autoria do vereador Teonésio Abrão Andrés, da bancada do Partido dos Trabalhadores, a qual foi aprovada por 8 votos, sendo endossada pelas bancadas do PT, PP, PDT, Podemos e de parte do PSL. Proposição sobre protocolo número 68/2021, de autoria do vereador Teonésio Abrão Andrés, da bancada do PT, a qual foi aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso da bancada do PT. E proposições sobre protocolos números 69/2021 e 70/2021, ambas de autoria do vereador Claudemar Leopoldo Yusten, da bancada do PSL, as quais restaram aprovadas por 8 votos, sendo endossadas pelas bancadas do PSL, PT, PDT, PP e Podemos. Esgotada a pauta, às 20 horas e 46 minutos, o senhor presidente, após as comunicações finais, encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 12 de julho de 2021. Vereador Ademir Jablonski, primeiro secretário, e vereador Douglas Gabriel Pid, presidente. Esta foi, senhor presidente, a síntese da ata da 11ª sessão plenária ordinária. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Está em votação a ata da 11ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Ademir, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 12ª sessão ordinária, 26 de julho de 2021. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 25, de 19 de maio de 2021. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Projeto de lei número 36, de 28 de junho de 2021, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências.
Projeto de Lei número 37, de 28 de junho de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio ao Conselho Municipal Pró-Segurança Pública, com o CEPRO, e da outras providências. Projeto de Lei número 39, de 9 de julho de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato de uma grade aradora e da outras providências. Requerimentos. 2 proposições de iniciativa do vereador Marcelo Rentz, da bancada do Partido dos Trabalhadores. 2 proposições de iniciativa do vereador Rodrigo Rentz, da bancada do Partido Social Liberal. Proposição de iniciativa do vereador Teonésio Abrão Andrés, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proposição de iniciativa da vereadora Claudete Cotes, da bancada do Partido Social Liberal. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Moção de pesar, de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 23 de julho de 2021. Em assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Solicita ao secretário que faça leitura das correspondências recebidas e inclusive dos projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas. E-mail da Câmara dos Deputados informando as transferências constitucionais e os recursos do orçamento da União pagos ao município referente ao mês de junho pretérito, bem como o montante de janeiro a junho do corrente ano. E ofício sem número subscrito pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, do Partido dos Trabalhadores, solicitando seu licenciamento das funções pelo período de 1 mês, a contar de 1º de agosto vindouro, para permitir a ocupação do cargo por um dos suplentes da referida bancada partidária. Projeto de Lei número 40, de 23 de julho de 2021. Autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Carlos Justin, prefeito municipal de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 53.877,67, destinados a atender despesas com aquisição de equipamentos para a academia ao ar livre. Artigo 2º. Resta criado no orçamento vigente, na unidade orçamentária, o seguinte elemento de despesas: equipamentos e material permanente, R$ 53.877,67. Fonte de recursos, livre. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito a ser aberto de conformidade com o artigo 1º, servirão recursos em igual valor, originados da seguinte redução de verbas do orçamento vigente. Unidade orçamentária, outros serviços de terceiros, R$ 53.877,67. Fonte de recurso, livre. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, vem assinado pelo Prefeito Municipal Carlos Justin. Projeto de Lei número 40 encaminha para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de Lei número 41, de 23 de julho de 2021. Autoriza o município de Campina das Missões a firmar termo de cooperação com a Associação Paróquia Ortodoxa Russa São João Evangelista e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de cooperação com a Associação Paróquia Ortodoxa Russa São João Evangelista, visando a conjunção de esforços para a viabilização do projeto Jardim Bíblico, o qual consiste no plantio de árvores citadas nas Escrituras Sagradas. Artigo 2º. É parte integrante da presente lei a minuta do termo de cooperação e o plano de trabalho. Artigo 3º. O prazo de vigência do presente termo é de 12 meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observando o disposto no artigo 57 da Lei 8.666/1993. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei
correrão pela seguinte dotação orçamentária: Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Fundo Municipal do Turismo e Cultura, material de consumo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bem assinado pelo prefeito municipal Carlos Justa. Projeto de lei número 41 encaminha para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e matérias lidas. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, abro o espaço de 2 minutos. Com a palavra o vereador Claudemar. Claudemar, isso. Com a palavra, senhor presidente, cumprimentar colegas vereadores, vereadoras, a todas as pessoas a quem nos assistem pelas redes sociais. Na última sessão e também na penúltima, nós falamos em relação à questão de máquinas, equipamentos, sobre algumas obras também que estavam aí com uma demanda, talvez alguns dias, né, parada, em virtude aí da questão de ter uma demanda bastante alta e também de alguns problemas de máquinas e equipamentos, né, até porque tudo pode em determinado momento estragar. Né. Mas nesses dias me saiu uma dúvida, até achei bastante interessante trazer essa informação aí para todas as pessoas que nos assistem e que está relacionada à questão de consumo de combustível pela atual gestão. Informação importante. Tanto é que para quem trabalha com política de resultados e para quem quer apresentar resultados, é interessante que essas informações venham a público, para que nós possamos fazer alguns comparativos. Indicadores são importantes, e os indicadores eles têm determinadas e várias formas que podem ser utilizadas e que também servem para que nós possamos nortear as atividades. Combustível, para você ter uma ideia, a S10 do prefeito, gasolina, no primeiro semestre do mandato dele, lá em 2017, isso de 1º de janeiro de 2017 a 31/7 de 2017, a caminhonete oficial utilizou 3.159.03 litros. A mesma caminhonete, na mesma quantidade de tempo, então no período de 1º de janeiro de 2021 a 26 de julho de 2021, utilizou 831,56 litros. É bastante. Pelas minhas contas, aí são 2.300, 2.400 litros a menos. Interessante. Demais, também, em relação às outras máquinas, né, temos a felicidade de ter ao nosso lado também o colega Douglas, né, que é testemunho também das práticas e do ótimo serviço que está sendo prestado hoje. Nós tivemos uma economia, nesse primeiro semestre, de mais de R$80 mil em combustível. Isso que praticamente todas as demandas que foram solicitadas, o colega Jablonski, né, também pode comentar a respeito da demanda que tinha, né, Jablonski? Foi atendido, né? Então, as demandas aí que foram solicitadas, elas foram realizadas. Está aí uma nova política, uma nova administração, tratando de política e resultado, o que é importante. A comunidade espera isso, né, colegas? A comunidade espera isso aí. A comunidade espera que se faça um bom uso do dinheiro público, que se apresente trabalho e que se faça o uso adequado do dinheiro. O dinheiro de todos, é das pessoas. O dinheiro pertence ao povo. Então, ele precisa voltar ao povo através de obras, saúde, educação, assistência, enfim, que eles possam receber dos gestores públicos o que lhe é de direito. Obrigado. Abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Cumprimentar os colegas vereadores, presidente desta casa, funcionários da casa e ao pessoal que nos assiste em casa. Eu queria também, nessa parte que o Claudemar falou, em várias partes em economia de combustíveis, que se vê muito falar que estão trabalhando bem, pessoal
Secretaria de Obras está trabalhando incansavelmente para melhorias de estradas e ajudar a comunidade no interior, nos agricultores. E aí a gente vê que não gasta tanto combustível, uma economia grande, mas se ouve falar que se trabalha até mais. Não sei se é só os olhos de quem é da administração ver isso, não sei, isso o pessoal pode ver, né, como funciona. Mas também até para ver da seriedade dessa administração, que aqui vemos, fiquei triste que hoje o projeto de lei número 38 não foi para votação, pois foi feito um pedido de informações pela comissão, e até não julgo, é certo que eles fazem isso, porque às vezes tem dúvidas, né? Mas acaba atrasando um pouco, porque pedindo sobre qual o gasto que teria, se não tem como recuperar alguns veículos, mas é impossível, porque a gente vê aqui, tem a própria Paraty, tem o veículo no Paraty 1.8, ela está sendo lançada como sucata, isso foi um questionamento, dois veículos como sucata. Aí eu convido os colegas só de dar uma olhada nesses veículos, não tem como não ser sucata. Foi abandonado há anos atrás e está hoje lá parado. Isso, por o carro que era o Escort, se não me engano, ele era para dengue. Hoje virou um criador de dengue. Ele era para ser o combatente, mas hoje acabou virando o criador. E até nessa parte nós fizemos para agilizar o quanto antes. Até o colega Adalto pediu há um tempo atrás numa proposição, eu não me lembro agora exatamente, um requerimento, alguma coisa, para que se fosse tomada uma providência. Agora fomos atrás, tentar fazer uma providência, botar para leilão os veículos, e agora acabou atrasando um pouco, mas a gente sabe que às vezes não é intenção atrasar, mas a gente sabe que pela seriedade não precisava nem ter ido atrás, porque é só ir atrás lá do posto de saúde antigo e perto da casa mortuária lá que vê o lixo que se tornou. E acaba não valendo a pena reformar muitas coisas, porque já se degradaram muito porque abandonaram, né? Então não tem como ir para frente com umas coisas dessas. E seria isso por enquanto. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra a vereadora Claudete. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Roslaine, funcionários da casa e também quem nos assiste pelo Facebook. Eu só queria deixar registrado os parabéns que no dia de ontem, nós comemoramos o Dia do Colono Motorista. E a essas duas classes tão importantes, quero deixar os parabéns e um profundo agradecimento a cada um que faz um pouquinho para que cada família tenha seu alimento na mesa cada dia, tanto aquele que produz como aquele que transporta. Também lembrar carinhosamente que hoje era o Dia dos Avós e deixar também para eles um abraço e os parabéns, né, que sempre contribuíram também para a criação dos filhos e netos. Era isso, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários desta casa, também o pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais. Cumprimentar também o colega suplente vereador, professor Anderson, que hoje nos agracia para assistir a nossa sessão. Cumprimentar também, endossando as palavras da colega Claudete, a todos os colonos e motoristas, que são uma das classes mais importantes que movem a economia e que movem o dia a dia de todo cidadão. O colono que produz e o motorista que transporta o alimento. Parabenizar também, aproveitar, quando a gente precisa criticar ou elogiar, então a gente tem que aproveitar esse espaço e fazer isso. Parabenizar o Executivo pela iniciativa, então, de fazer, líder de governo quiser levar ao Executivo, de fazer estacionamento oblíquo na frente do salão paroquial. Estava contando hoje à tarde, nós temos hoje 21 vagas de estacionamento
onde antes tínhamos 12, 13 no máximo. Então, com certeza, isso para a mobilidade urbana é muito importante. Referente ao projeto número 38, que o colega vereador Rodrigo mencionou, sou presidente da Comissão de Orçamento, junto com as colegas vereadora Roslane e Claudete, então nós decidimos formular um ofício solicitando um parecer técnico referente às situações do leilão. Esses veículos mencionados como sucatas, eles, num primeiro momento, nem constam como patrimônio do município. Então, o que a comissão averigua é a legalidade do projeto. Então, a gente tem que ter essa ciência, esse conhecimento em solicitar as verdadeiras situações desses veículos. Todo mundo sabe, o colega vereador Dalto já fez proposição para a retirada, todo mundo sabe que é crítico a situação mesmo, mas, pela legalidade, a gente tem que averiguar essas situações. Então, hoje eles não fazem parte do patrimônio do município, e o município está leiloando como sucata, então, o que não é de posse do município ainda. Mas, pelo que vi, o diretor da Câmara também me informou que veio a resposta do ofício. E também o que chamou a atenção são veículos como o Prisma 2010, uma van 2010, um caminhão 2006, que a gente necessita muito dos caminhões, que realmente está escasso. Então, a gente queria averiguar a real situação desses veículos. E também uma SPIN 2013. A gente precisa muito de veículos para transportar pessoas, principalmente na área da saúde. Estava sendo utilizado para esse fim. Quem sabe o vereador Rodrigo quiser dar uma lida se tem alguma situação do Prisma, da van, da SPIN, que chamou atenção por causa dos anos deles já sendo leiloados, para ver a situação, a real situação, se isso consta nessa informação desse ofício ou não. Ou senão, depois a gente vai avaliar com a comissão e fazer o encaminhamento novamente deste projeto. Com certeza, tiver tudo legal e os veículos realmente não têm condições de uso, a gente vai dar o nosso parecer favorável. Mas a nossa comissão tem que ver a parte legal do projeto. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Teonésio. Cumprimentar o nosso presidente, os demais colegas vereadores, vereadoras, também os funcionários desta casa, eficientes funcionários, por sinal. Cumprimentar o Anderson, o professor Anderson, que tudo tende que em agosto vai assumir uma cadeira nesta casa. Eu quero manifestar e cumprimentar a mesa diretora pela decisão de incluir uma rúbrica no próximo PPA em relação à possibilidade de nós adquirirmos uma sede própria. Ou então fazer um acordo com o governo, com o executivo, no sentido de cedência de um espaço, doação do espaço. Eu, a princípio, o contrato de comodato não sou muito a favor, mas fico feliz por abrir esse espaço para essa nova discussão, que é um espaço para discussão em 4 anos. Né? E também agradecer ao presidente e à mesa diretora pelo espaço que me deram e a honra de representar a Câmara na 6ª Conferência Municipal de Saúde, que, por sinal, quero parabenizar o pessoal da Secretaria de Saúde e Administração, porque estão ouvindo as pessoas. Essa pesquisa que foi feita é muito importante. E principalmente quando a pesquisa é feita por manifestação escrita, que daí a responsabilidade ela urge. Então, parabéns, foi uma conferência interessante, é a 6ª que acontece em nosso município. E no grande expediente depois quero conversar um pouco sobre colônia motorista. Obrigado, presidente. Com a palavra os vereadores. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Daltro. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar também ao Anderson, cumprimentar aos internautas que nos dão a honra da sua audiência nesse momento. Eu vou falar um pouco sobre um assunto, e ele é de relevância tanto a nível local, regional, estadual e federal. Hoje se ouve falar muito sobre o voto impresso. O que é o voto impresso? O voto impresso nada mais é do que um documento, um papel, uma impressão do voto que o eleitor digitou na urna eletrônica. Nada mais do que isso, né? E esse documento, se for aprovado o voto impresso,
ele fica à disposição da Justiça Eleitoral para que ela possa, para que a eleição, no caso, possa ser auditado. Hoje não temos essa possibilidade. Isso em um possível erro, uma possível fraude em qualquer eleição. Não é voltar ao passado como muitos pensam. Muitos pensam que o voto impresso seria voltar à cédula de papel. Não é isso aí. Isso seria um retrocesso. Mas da forma que está sendo elencado, daí sim é uma evolução. É apenas uma forma de implementar mais segurança e lisura ao pleito eleitoral. Nada mais do que isso. Portanto, essa tão discutida PEC 135, eu não vejo motivo ou razão para qualquer deputado federal se postar contra este projeto de emenda constitucional. Eu, sinceramente, não vejo. No meu entender, o parlamentar ou qualquer cidadão que se opõe a esse projeto, ele não é digno da nossa confiança. Não é. Eu vou dar um exemplo para vocês. As contas aqui da Câmara, elas são auditadas todo ano. Hoje se faz isso de forma virtual, eletrônica. Porém, se houver qualquer dúvida, nós temos que apresentar os documentos impressos, escritos aqui na Câmara, onde são auditados. E se eventualmente houver algum erro, que fraude é muito difícil, não tenho conhecimento que isso aconteceu, mas erro pode haver, a Câmara é auditada e o presidente é apontado, é notificado. Dessa forma seria, então, o tão falado voto impresso. Na minha opinião, eu acho que deputado que for contra essa PEC não merece nosso voto. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor Com a presidente. palavra o vereador Claudemar. Importantes palavras, vereador Daltro. Quanto mais transparência nós tivermos no processo eleitoral, com toda certeza quem ganha é a comunidade. Com toda certeza, né? Eu até estive vendo no final de semana que dos 10 países que fazem uso da tecnologia do voto eletrônico, o Brasil é o único país que não possui um voto auditável. É o único país. São 10 hoje que utilizam o voto eletrônico. Nos demais, então, se faz o uso da tecnologia com a impressão desse papel, então, que é para uma eventual conferência, na eventualidade de ter algum tipo de questionamento. Importantes palavras, importantes. Talvez eu tenha passado uma informação, não na formatação correta, mas são 3.159.03 litros no período de junho, aliás, do primeiro semestre de 2017, contra 831,56 litros no primeiro semestre da atual gestão. Só que se possa ter um pouco mais de clareza, né, para que as pessoas possam entender. Também tem outra questão em relação à fala do Marcelo, né, nosso colega Marcelo. No ano de 2013, colega Marcelo, né, para que as pessoas tenham documentos, aliás, um documento que é em mãos, ele faz a destinação dos veículos citados naquele projeto de lei, 40, né? 40, 41, e que ele faz a doação para o município dos veículos que ainda não são de patrimônio do município. O único é o Escort. Os demais foram doados no ano de 2013. Eu tenho o documento em mãos aí, se alguém precisar, né? É importante que você tenha conhecimento, não sei quando foi que vocês pediram a informação, né, meu colega? Mas a informação, do mesmo jeito que eu tive acesso, vocês com toda certeza vão ter também, né? Então, o único veículo que não pertence é o Escort. Mas já foi solicitado aí para a Receita, né, para que fosse feita a doação para que se pudesse dar destino. E realmente é uma poluição visual aquilo ali, um criador de mosquito, né, colegas, convenhamos.
né? Então, nós tivemos essa proposição, o requerimento do colega Dalton na época, eu achei importantíssimo aquilo ali, né? Porque a poluição visual lá nos fundos lá é complicado. É complicado. E aí nós temos lá, até de certa forma, chega a ser cômico, nós temos hoje um veículo que é da dengue, mas que é um criador de mosquito da dengue. E a dengue mata. Quantas pessoas morrem todos os anos por causa da bendita dengue? Quantas pessoas que contraem essa doença, que são picadas pelo bichinho, que nós poderíamos ter esse controle evitando os focos, né? Tá bem, só para fazer esse esclarecimento e muito obrigado. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor Com a presidente. palavra o vereador Marcelo. Só para deixar bem claro, a nossa posição não é para retirar, o executivo não retirar, tanto é que já foi solicitado aqui pelo legislativo. Realmente é uma poluição visual, é crítica à citação, porém a comissão avalia a legalidade do projeto. Então nós não estávamos nem no projeto, não desceu esses anexos dessa documentação. Se o senhor vê a justificativa do projeto de lei em si, é bem sucinta a justificativa, que foi realizado o levantamento dos valores a serem colocados, no primeiro momento, para leilão, através de uma comissão. Essa comissão, então, deu o seu parecer. E nesse parecer, nessa justificativa, está bem sucinta e não tem nenhuma descrição, nenhuma característica de defeito técnico, essas situações. Tanto é que nós solicitamos, essa solicitação foi feita para justamente nós tomarmos a nossa posição. O que chama atenção também é os veículos mais novos. Eu vou ler aqui, se quiser, que eu acredito que possa ser de utilidade muito grande, de grande valia para o município, ainda Espinho. Ó. Condições encontradas. Nesse ofício que a gente solicitou, que veio a resposta. O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o freio estava funcionando, sistema de iluminação e sinalização estava funcionando, a lataria estava em boas condições e internamente apresentava boas condições. O motor apresentou ruído normal com sinais de bom desempenho ainda. Apresentou um ruído anormal quando acionado o sistema de ar-condicionado. Então, seria só alguma situação do ar-condicionado. Não sei qual que é a ideia do executivo dessas situações, mas a gente pode sentar e conversar. Mas, pelas características e pelas descrições, o veículo estaria em bom estado de uso ainda, podendo ser utilizado, porque é um veículo com 7 lugares, quem sabe até para transportar funcionários para o interior, que deslocam as máquinas de manhã, voltam ao meio-dia, retornam à tarde, poderia ser pensado nessa situação. Então, esse é o nosso entendimento da comissão, por isso a gente foi buscar mais informações que não vieram anexos ao projeto de lei. Só para deixar bem clara essa situação. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Mais uma vez, batendo na tecla dessa parte do leilão, e a parte, vamos dizer, dos carros. A SPIN está para bater 1 milhão de quilômetros, quilometragem altíssima. Por isso que é uma das principais, porque acaba chegando, quando há muita quilometragem, vai ficando mais perto do fim do motor e começa a perder a sua viabilidade de consertar também. E o caminhão, falta caminhão, muitas vezes aqui no nosso município, mas o motor se foi. Então, mais uma vez, gasta muito num equipamento muito antigo e acaba ficando os custos muito altos para o município. Por isso que acontece uma cedência, ou vamos dizer, o leilão para acontecer isso, para não ficar gastando muito em manutenção. Esse que é o grande problema e esse é o grande erro das últimas administrações. Ficar com uma máquina, veículos velhos e gastando muito em manutenção. E acaba, no final das contas, o valor fica muito alto. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, conforme inscrição no livro do grande expediente, passo a palavra para o vereador Teonésio Abraão Andrés, pelo prazo de até 5 minutos, conforme o artigo 86 do Regimento Interno. Nós temos em nosso município uma categoria que certamente mereceria muito mais do que 5 minutos de reflexão, que é a categoria do colono, do motorista, dos agricultores, das agricultoras.
A gente pergunta, e eu gostava muito de uma frase que tinha: você se alimentou hoje? Agradeça ao agricultor, agradeça ao colono. E também agradeça ao motorista que transporta esse alimento pelos rincões do nosso país. Bravos trabalhadoras e trabalhadores que muitas vezes não têm o reconhecimento devido à importância do trabalho que realizam. Realizam um trabalho, e não é exagero, de sol a sol, e se não mais do que isso, e muitas vezes não tem o retorno merecido. Quero também me referir ao trabalho importante que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do nosso município realiza, já há muito tempo, na busca de conquistas aos nossos trabalhadores. Por sinal, no dia 25 de setembro, agora próximo, o nosso sindicato fará 55 anos de existência, de muita luta, de muita conquista. E nestas lutas de conquistas também há momentos em que o sindicato luta para manter as conquistas tidas. Nos anos 80, toda a questão previdenciária da luta sindical, mulheres que fizeram e protagonizaram movimentos enormes, conquistaram o direito da aposentadoria tão digna ao nosso agricultor e à nossa agricultora. 55 anos de idade para a mulher, 60 anos de idade para o homem. Além do direito de salário e maternidade e pensão para a mulher e o homem, quando ficam viúvos, terem também esse reconhecimento e não perderem qualidade de vida. Luta sindical. Se olharmos agora para o nosso município, são 1.700 beneficiários em nosso município do INSS, de uma das 3 formas existentes. E aí, se nós multiplicarmos, são 24.310.000 reais que giram em nosso município por ano com esses benefícios. E o orçamento do nosso município no ano passado, executado, foi quase 24 milhões. Então, é mais do que o orçamento que o município teve no ano passado, que gira de benefícios do INSS, graças à luta sindical. Em 1996, se consegue o PRONAF, hoje, com financiamentos especiais, variando entre 2,5% e 4,5% ao ano. Isto também no nosso município, e o nosso sindicato contrata entre 5 e 6 milhões ano, via PRONAF. Muito trabalho sendo realizado. PRONAF Habitação, por exemplo, as pessoas hoje conseguem discutir e conseguem, é pouco, claro, 60 mil reais para a questão do PRONAF Habitação. Devido à seca que se assolou setembro, outubro, novembro do ano passado, e também a questão da cigarrinha, que prejudicou enormemente a produção de milho, o sindicato consegue um avanço junto ao governo estadual para isenção do pagamento da semente. Lutas sindicais. O movimento sindical dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais do nosso município, também de outros municípios, depende dos trabalhadores e defende trabalhadores e trabalhadoras rurais. Portanto, penso que associar-se, manter-se associado e participar de um sindicato é vital, porque os governos passam, governo A, governo B, governo C passa, mas a atividade do trabalhador, ela permanece. E ela precisa ter respaldo. E precisa de definições políticas para que o nosso trabalhador tenha dignidade. Então, parabéns ao colono, parabéns ao motorista, por tanto que realiza o nosso município e por tanta dedicação pelo nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos agora para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 25. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 11, de 20 de julho de 2021. Matérias, projeto de lei número 25, de 19 de maio de 2021, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Assunto, parecer individual. Parecer.
considerando que não foram apresentadas emendas ao projeto de lei em tela, no prazo determinado, razão pela qual, por unanimidade, esta comissão é de parecer favorável pela aprovação da matéria. Assim sendo, o projeto está em condições a ser encaminhado à consideração do plenário para ser aprovado. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de julho de 2021. Vem assinado pelo vereador Marcelo Rentes, presidente, Claudete Cotts, relatora, Roslaine Tenkaten Butzent, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 25. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Então, projeto de lei que trata sobre o PPA, que é o nosso plano plurianual, quadriênio 2022-25. Então, já tivemos a realização da audiência pública, da apresentação deste plano, que na realidade é uma projeção de valores a serem usados durante o período da gestão desses 4 anos, podendo ser depois, com certeza, se precisar ser suplementado ou criado outras dotações, ser levadas para o Executivo. Então, é uma projeção, como já falei, e a nossa comissão, então, após a apresentação à audiência pública também, deu o parecer favorável da aprovação desta matéria e peçamos, então, para que os demais colegas vereadores se posicionem favoravelmente para darmos continuidade e encaminhamento ao Executivo deste projeto de lei. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 25. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 36. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 12, de 20 de julho de 2021. Matéria, projeto de lei número 36, de 28 de junho de 2021, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Assunto, parecer individual. Parecer, considerando que através do crédito especial, objeto da presente matéria, objetiva-se criar os mecanismos legais no orçamento vigente do Poder Executivo para permitir atender às despesas com a concessão de auxílio ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEPRO, de Campina das Missões. E, considerando que para a cobertura do crédito a ser aberto, servirá recursos de igual valor oriundos da redução de verbas do orçamento vigente da Câmara de Vereadores. Ante o exposto, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de julho de 2021, vem assinado pelos integrantes da comissão. Está em discussão o projeto de lei número 36. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Então, abertura do crédito especial que trata deste projeto. Então, não tendo a dotação na nossa lei orçamentária específica para tal finalidade, onde foi acordado junto aos demais colegas vereadores, então repasse, antecipação ao Executivo para ele fazer esse repasse ao CONSEPRO. CONSEPRO é o Conselho Pró-Segurança do nosso município para fins de uso no dia a dia da nossa Brigada Militar. Então, a gente sabe que eles precisam muito hoje para trocar um pneu. Se depender do Estado, quem sabe a viatura fica parada 2, 3 dias, até mais, para fazer este tipo de serviço. Então, esse Conselho Pró-Segurança, ele angria recursos, então, para essas destinações. Também estão trabalhando para ser executado, junto à nossa Brigada Militar, uma cobertura para os veículos que ficam sempre expostos ao clima. Então, a dotação essa que sai do orçamento da Câmara de Vereadores, repassada como antecipação ao Executivo, que faz esse repasse ao Conselho, que é o CONSEPRO, Pró-Segurança do município de Campina das Missões.
Então, a nossa comissão de parecer favorável, pensamos que os demais colegas vereadores, então, se posicionam favorável também a essa matéria para darmos prosseguimento. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 36. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 37. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 13, de 20 de julho de 2021. Matéria, projeto de lei número 37, de 28 de junho de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio ao Conselho Municipal Pró Segurança Pública e da CONSEPRO e da outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que busca-se conceder auxílio no valor de R$7.000 ao CONSEPRO do município para serem investidos na construção de cobertura que servirá de garagem para as viaturas da Brigada Militar local. Considerando que este recurso foi solicitado pelo Conselho, considerando o trabalho que a Brigada Militar desenvolve junto à comunidade, os quais vão além de suas atribuições, e considerando que o CONSEPRO e a Brigada Militar não possuem de recursos financeiros para realizar as intervenções mencionadas. Considerando que os recursos para a concessão desse auxílio são provenientes do Poder Legislativo, o qual disponibilizou esses recursos para atender essa demanda, demonstrando assim a política de economicidade que a Câmara de Vereadores já vem adotando há um longo período. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de julho de 2021. Vem assinado pelos integrantes da comissão. Está em discussão o projeto de lei número 37. Com a palavra, os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Projeto de lei esse, então, que serve para contemplar o projeto de lei anterior, só autorizando o Poder Executivo, então, conceder esse auxílio ao CONSEPRO. Como já vem bem justificado no parecer, então a nossa comissão também deu o seu parecer favorável e que assim, então, possamos repassar esse valor de R$7.000 à Câmara de Vereadores e o Executivo também para esse Conselho. Então, peçamos para que os demais colegas se posicionem favorável também a essa matéria para darmos prosseguimento. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Esse projeto aí, ele é muito importante. Ele visa segurança. Eu vou ser bem breve, curto e objetivo. Nós tivemos em algumas administrações anteriores, isso era de praxe já, a gente passar do orçamento da Câmara, porque a Câmara aqui, ela gasta somente o necessário. Fim do ano, sobra uma quantia significativa, a qual é devolvida ao Executivo, que entra no Caixa Único, e ele, então, pode gastar da forma que bem entender. Mas o prefeito foi compreensivo, e a gente agradece por isso, e mais uma vez nessa administração o pedido da Câmara foi aceito, porque isso só acontece com o aval do prefeito. Nós, vereadores, nós não temos o poder, a lei não nos permite passar direto este recurso. Então está de parabéns o nosso legislativo aqui, todos os vereadores juntos, em colaborar, em fazer a nossa parte também, para que o nosso povo, tanto da cidade como do interior, tenha aquilo que todos merecem e é necessário, é a segurança. Então, parabéns a todos os colegas vereadores que com certeza irão votar a favor deste projeto. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 37. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado, então, por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 39. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 21, de 19 de julho de 2021,
Matéria: Projeto de Lei número 39, de 9 de julho de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato de uma grade aradora e da outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que a presente matéria objetiva autorizar o Poder Executivo a ceder, em regime de comodato, por um período inicial de 4 anos, uma grade aradora Globe de 24 discos, com controle remoto, da marca Kohler, para a Associação Agrícola São Roque da Linha 12, neste município, de modo que os encargos relativos à manutenção, reparo e conservação do bem e as demais despesas que se fizerem necessária ao uso a que se destina, será de responsabilidade da associação comodatária que receberá o equipamento. Considerando que, conforme a justificativa que acompanha o projeto, relata-se que o referido bem se apresenta severamente danificado. Entretanto, a associação beneficiária está ciente da situação e aceita em recebê-lo nesse estado, sendo que a mesma efetuará todos os reparos que se fizerem necessário para o uso de seus associados. E, considerando ainda que há o argumento de que, caso a municipalidade fosse efetuar todos os reparos, haveria um alto custo, sendo inviável o seu conserto. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 19 de julho de 2021, vem assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente, Ademir Jablonski, relator, e Rodrigo Renz, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 39. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Esse projeto de lei, o 39, ele visa fazer um comodato. O que significa um comodato? Comodato é uma vez que o beneficiado não tenha mais interesse de usufruir, no caso do equipamento em discussão, ele volta a ser de propriedade do município. Nós estamos falando de uma grade aradora, uma globe, uma grade num tamanho de uma proporção grande. Inclusive, esse equipamento ele está danificado, mas a associação São Roque, lá da linha 12, que vai ser a beneficiada desse equipamento, ela tem conhecimento de que esse equipamento ele precisa de reparos. E mesmo assim, ela se dispõe de fazer este comodato com o nosso município e aceita receber esse equipamento da forma que está. Então, com certeza, se para a comunidade São Roque esse equipamento é de importância, porque nós, vereadores, não fazermos a nossa parte e dizermos sim ao Executivo para fazer este comodato. Nós tivemos o parecer totalmente favorável, juntamente com o colega vereador Ademir e o colega vereador Rodrigo, e esperamos também que os nobres colegas vereadores também possam dar o seu sim e dessa forma, então, nós aprovarmos este projeto. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei número 39. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, requer nos termos do artigo 116 do Regimento Interno desta Casa e depois de ouvido o plenário desta, que seja oficiado ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que estude a possibilidade de viabilizar vagas de estacionamento nos fundos do prédio do anexo administrativo, melhorando com isso a mobilidade urbana, uma vez que nas proximidades do local demanda de muitas vagas de estacionamento, devido às instalações que estão próximas do mesmo, como a Unidade Básica de Saúde e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fazendo
com que geralmente os usuários são obrigados a estacionar em ruas mais distantes devido à falta de vagas. E ainda que, na medida do possível, estude a possibilidade de pavimentação do trecho da Rua Cruz Alta ao lado da Capela Mortuária, rua esta que tange o local referido. Campinas das Missões, 16 de julho de 2021, vem assinado pelo vereador Marcelo Rentes. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, proposição essa que apresento também busca fomentar a mobilidade urbana. Como já mencionado antes, fomos atendidos então com estacionamento oblíquo próximo ao salão paroquial. Então, acredito que todos conhecem o local indicado para ser criado um local para estacionamento, atrás do anexo administrativo, ou seja, atrás da capela mortuária também, e também, na medida do possível, estude a possibilidade, então, da pavimentação daquele trechinho que ainda está sem pavimentação. Hoje, o que a gente encontra lá são maquinários da Secretaria de Agricultura. Acredito que, na medida do possível, vão continuar fazendo esses comodatos para não haver mais essas situações, e muitos desses maquinários até estão em condições de não serem usados mais. Então, acredito que seria de suma importância, porque a gente retiraria dos locais próximos mais vagas que assim estão sendo utilizadas como estacionamento para os funcionários, unidade básica de saúde, sindicato também próximo ali, muita movimentação, muito movimento ali, devido às instituições que ali estão localizadas. Então, acredito que amenizaria um pouco quanto aos estacionamentos. Muito pessoal do interior vem, procura uma vaga para estacionar, seja para retirar medicamentos, consultar, ir no sindicato ou no anexo administrativo, e se depara sem vagas para estacionamento. Então, visando, fomentando então a mobilidade urbana, aumentando o número de vagas, então peço para que os colegas vereadores se posicionem favoravelmente também a essa matéria, para que possamos encaminhar ao Executivo, que ele estude e avalie com carinho para que fosse sair do papel. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Parabenizar o colega pela observação, acho que inteligente observação, a falta de espaços e o movimento que se acentua aí nas proximidades dos sindicatos rurais, postos de saúde. E aquela rua, a pavimentação daquela rua lá vai ser muito oportuna, em função de que em momentos de chuva e perante óbito, as pessoas possam ter um estacionamento aí que não cause maiores transtornos. Em nome do Partido dos Trabalhadores, eu peço o endosso da matéria. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, também cumprimentar o Anderson, que daqui uns dias estará assumindo aí uma cadeira nesta casa, e que tenha um bom trabalho. Também o pessoal que nos assiste pela rede social, pelo Facebook, agradecimento especial. Parabenizar o Marcelo pela proposição. Até o dia que ele pediu para encaminhar essa proposição, eu tive aqui também, e tinha também visitado aquele local, quando fui olhar aquela academia ao ar livre, que é uma academia de saúde lá, e me deparei com aquele movimento de pessoal estacionando lá nos fundos, né, mesmo com tudo que tem por lá, o pessoal ia estacionar assim. E daí, conversando com um desses motoristas lá, ele até pediu, disse, não, a gente vai fazer um pedido, então, né, se for possível. Mas como o Marcelo teve pedido primeiro essa proposição, eu deixei ele que pedisse, né, fizesse a proposição, e no qual, então, pela importância, né, desse lugar ter como estacionamento, né, e também então, com a pavimentação, eu peço endosso em nome do Partido Progressista. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra a vereadora Roslaine. Quero cumprimentar o vereador Marcelo pela iniciativa dessa proposição. Realmente, quando tu chega lá de carro, tem dias que dá uma aflição.
por não saber onde estacionar. Nossa, o centro aqui já ficou uma beleza por causa do estacionamento oblíquo que tem na rua do Salão Paroquial. Lá vai melhorar e muito. Se os servidores puderem, só os servidores que trabalham naquela área puderem estacionar os seus carros lá naquele estacionamento que for, se for criado, já vai desafogar um eito. Parabéns pela proposição. O Partido Podemos pede o endosso. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido dos Trabalhadores, PT, requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviado correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que crie legislação específica que regulamenta o comércio eventual e ambulante no município de Campina das Missões, que trata da licença, localização e da fiscalização de atividades ambulantes, hoje constantes de maneira sucinta, no capítulo 18 da Lei Municipal número 1260, de 28 de dezembro de 1994. Campina das Missões, 23 de julho de 2021, assinado pelo vereador Marcelo Hentz. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, uma proposição essa que foi apresentada, que trata das situações dos ambulantes do nosso município. O capítulo citado, então, capítulo 18 da Lei Municipal 1260, se trata do Código de Posturas. O capítulo 8, então, tem alguns artigos que trata do comércio ambulante, porém de forma sucinta. Acredito que seria melhor o município pensar numa legislação específica para tratar esses tipos de serviços, licença, localização e a fiscalização, principalmente licença e localização, onde que nós podemos nos deparar em alguns dias da semana, como aconteceu em 2 ou 3 semanas atrás, tinha 2 veículos estacionados na avenida, usando parte do passeio público, usando parte até, inclusive, das repartições públicas para expor o seu material. Então, fica uma situação bem chata, bem complicada. Então, foi estudado a apresentação de um projeto de lei, mas conforme a nossa lei orgânica, então, prevê que esse tipo de apresentação de lei é de competência do Executivo, então, do prefeito. Então, a gente encaminhou como proposição para que ele estudasse a viabilidade, então, de executar ou de encaminhar uma legislação específica que trata do comércio ambulante. Então, sugerindo também que crie mecanismos de identificação desses vendedores ambulantes, pode-se estudar uma possibilidade de crachá, que as pessoas, as próprias pessoas, possam ver quem está realmente fazendo seu trabalho legal para identificação. O que diz o Código de Posturas, então, que o alvará de licença para o comércio ambulante é individual e intransferível, exclusivamente para o fim que foi extraído e deve sempre ser conduzido pelo seu titular sob pena de multa. O que acontece várias vezes? A gente vê, durante os dias da semana, vários vendedores passando da rua, de casa em casa, quem sabe pagam um registro de licença e botam uns 10, 12 vendedores passando a cidade inteira. Então, como diz aqui, é de individual essa situação e cada um tem que levar o seu alvará de licença. Então, são situações que devem ser estudadas para a criação de uma legislação específica, principalmente até para a localização, para tentar tirar do centro da cidade essas situações que acontecem. Então, diz também que é proibido ao vendedor ambulante estacionar em vias públicas e outros logradouros sem licença especial, impedir ou dificultar o trânsito de qualquer forma. Então, utilizando o passeio público já está dificultando o trânsito também. Então, é uma proposição que espero que seja tratada com carinho do Executivo para estudarmos a possibilidade de uma legislação específica que trate todo esse tipo de serviço, principalmente até localizações, para nós tirarmos do centro da cidade
e levar um pouco para fora da cidade, principalmente estacionamento em via pública, que hoje a gente demanda de bastante estacionamentos no nosso centro da cidade, e muitas vezes desses veículos aí utilizando as vagas que poderiam ser utilizadas, e também fomentando, com certeza, o comércio local. Trabalhar em cima de fiscalização também, porque muitas dessas situações ocorrem de maneira ilegal. Então, peço para que os demais colegas, então, também se posicionem favorável à matéria, que possamos encaminhar ao Executivo, que ele avalie, estude com carinho, para estudar a possibilidade da criação de uma legislação específica sobre esse serviço. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor Com presidente. a palavra ao vereador Claudemar. Importante proposição, colega Marcelo. Importantíssima, te parabenizo pela mesma. Lembrando que, principalmente em relação à questão da proteção ao comércio local. Importantíssimo. Tivemos, principalmente, o ano de 2020, um ano bastante complicado. Bastante complicado. Se abre e fecha, ele foi muito duro para as empresas. Muitas, inclusive, se perderam pelo caminho. Infelizmente, tiveram que fechar as portas. Então, o que for, em relação à questão do município, logicamente, o que for necessário ser feito para que nós possamos proteger o comércio local, com toda certeza vai ser feito. O pessoal fará o estudo, com toda certeza, e vamos avaliar todas essas questões. Obrigado. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Teonésio. Tratando da matéria em tramitação, o vereador Claudemar disse uma coisa importante. Eu acho que temos que valorizar o comércio legalmente institucionalizado, instituído, que gera tributos, gera emprego, claro, sem prejudicar o direito do ambulante vender também. Então, qual é o caminho correto? É deixar isso legalizado, né? Cada um no seu espaço, com espaços bem definidos, mas que respeita aquele que está estabelecido, que investiu talvez anos de suor para montar o seu comércio, gerar um outro emprego, né? E por uma questão ou outra de não legalização, aparece alguém aí vendendo e não está de forma legal. Então, devido aos empregos, aos tributos e à importância do projeto, o Partido dos Trabalhadores pede o endosso. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. O Partido Podemos pede o endosso. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Como o colega Claudemar já comentou também sobre a importância de valorizar o nosso comércio, eu também já conversei há um tempo atrás sobre essas partes com o prefeito e aí eles pagam seus tributos, mas depende, muitas vezes eles vêm quando eles pagam até um pouco mais, só que por proporção, na verdade, só que só estão ali 1 ou 2 dias, né? Não empregam ninguém, só gente de fora também, e acaba andando muito por aí, né? Então, pela importância da matéria, peço endosso em nome do partido. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. É interessante essa proposição, inclusive, gostaria de fazer um adendo aí. O colega se referiu ao Código de Postura do nosso município. Esse Código de Postura ele precisa de uma reformalização geral. O Código de Postura do nosso município, eu li ele na íntegra, todo ele. E se não me falha a memória, desculpe se não coincidi, mas é mais ou menos, me parece que ele é de 1978, me parece, não tenho certeza. Ele é muito antigo. De 78 até 2021, as coisas evoluíram muito e mudaram demais. Então seria oportuno não revisar só o artigo mencionado na proposição, como todo o Código de Postura do município, ele precisa sim de uma reforma geral. Mas a proposição é importante, que nem o colega Teonésio falou, para nós valorizarmos o comércio local, mas nós também temos vendedores ambulantes em nosso município que precisam ser prestigiados. Com certeza que sim. Então, diante da importância da matéria, eu peço o endosso da mesa.
Endosso concedido. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Parabenizar Marcela pela proposição e pela importância da matéria. Peço endosso em nome do Partido Progressista. Endosso concedido. Com a palavra, os vereadores. Senhor presidente, só para complementar as palavras do colega Rodrigo, então essa tributação, esses pagamentos de taxa, eles podem ser feitos diários, mensal e até anual. Muitos desses vendedores fazem esse pagamento anual, podem usufruir o ano inteiro, e é feito sobre o salário fiscal também. Assim, da mesma forma, as multas são aplicadas em porcentagem do salário fiscal também. Então, acho que seria importante fazer uma revisão sobre essa situação e, com certeza, nosso comércio ganharia com isso e também os vendedores, com certeza, que estão no nosso município, estão de maneira legal. A única coisa que eu acho, às vezes, um pouco exagerado, que a taxa de licença ela é individual, vem um empreendedor aqui de outro município, paga a licença diária ou até mensal, às vezes, bota 10, 12 vendedores passando em todas as ruas, muitas vezes esses vendedores até chegam a ser chatos. Um dia, caminhando na semana passada, num sábado de tarde, até encontrei lixo depositado num terreno do lado da Cotrirosa. Lixo de palhetas velhas, e o lixo dessas palhetas jogadas ali, com certeza foram esses caras que deixaram esse material depositado nesse local. Eles aproveitam os sábados de manhã, que a fiscalização muitas vezes não está atuando, para fazer esse tipo de serviço. Outras situações que chegam no município, vendem, levam o nosso dinheiro embora, e o comércio local fica à mercê, fica migalhando muitas vezes para conseguir os seus clientes. Então, agradeço o apoio de todos os colegas e esperamos que seja, então, avaliado com carinho essa proposição. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da terceira proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido Social Liberal, PSL, requer nos termos regimentais e depois do vídeo plenário desta Casa, que envie-se correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando para que o mesmo, através do setor responsável, busque realizar a abertura da rua João Malman, no trajeto compreendido entre as ruas Léo Guido Roth e Andrei Maruziak. Campina das Missões, 23 de julho de 2021, assinado pelo vereador Rodrigo Hentz. Está em discussão a proposição. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. Essa proposição eu trago até o Legislativo para abertura de uma rua no bairro Floresta, que até já o colega Douglas fez há um tempo atrás, para que se fosse feito corretamente a rua da Léo Guido Roth. E aí, comitantemente com isso aí, com essa proposição do colega, eu coloco para que se faça a abertura dessa rua entre a Léo Guido Roth e a Andrei Maruziak, que é ali o pessoal vindo do interior da linha 8, e vem chegando perto da cidade, entra no asfalto e é um pouquinho adiante, entra quase juntamente em travessa com a do Oriental, aquela rua. Isso fica localizado ao lado da casa do Fábio Leubet. E aí, o pessoal que mora por lá e tem seus terrenos por lá, paga suas taxas anuais e não tem rua aberta, né? E aí, estão há anos esperando isso, então coloquei uma proposição para ver se conseguimos ter que fosse feito isso, nessa proposição dessa rua João Malman, também que fosse feito logo a parte da Léo Guido Roth também, logo para se deixar tudo bem certinho. Aí. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Cumprimentar o colega Rodrigo pela importante proposição. Lembrando, então, que se há pagamento hoje já pelos terrenos, então que se abre uma rua. É importantíssimo isso aí. Peço endosso.
Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Teonésio. Devido à importância da matéria e à possibilidade de maior mobilização, o Partido dos Trabalhadores pede endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra. Com a palavra a vereadora Claudete. Parabéns pela proposição, vereador Rodrigo, e peço endosso da matéria, pela importância dela. Obrigada. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da 4ª proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido Social Liberal PSL requer nos termos regimentais e depois do ouvido o plenário desta Casa que envie-se correspondência ao Poder Executivo de Campinas das Missões, solicitando ao mesmo que busque rever a regulamentação imposta pela Lei Municipal número 3.118, de 12 de março de 2019, que regulamenta a implantação de travessas urbanas no âmbito do município, em razão do tamanho que está previsto dessas na lei em questão. Campinas das Missões, 23 de julho de 2021, vem assinado pelo vereador Rodrigo Hentz. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Essa proposição eu encaminhei também, principalmente para que nós estamos quase cada sessão ultimamente falando de que não tem estacionamento, não tem lugar para botar os carros. E aí tem essa lei municipal número 3.118 que deixa que seja o tamanho mínimo da rua de 9 metros, com 1,5 metro em cada lado de passeio. A rua fica com 6 metros só. E aí já não se tem, por mais que talvez seja uma estrada que não tenha muito acesso, mas que não transite muitos carros, mas um dia pode ser que o município cresça para esse lugar, cresça mais, tenha muitas casas, e aí acaba ficando uma rua pequena. Aí nós estamos aqui muitos anos para já depois estamos trabalhando em cima para se faça estacionamento, não deixe ter carro estacionado, seja mão única e entre várias partes. E aí acaba, querendo ou não, deixando o município também um pouco feio, não podendo usufruir da maneira que seria melhor. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. O Partido Podemos pede o endosso da proposição. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da 5ª proposição apresentada. Proposição. O vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, que apresente consente, requer, após os trâmites legais regimentais, que seja oficializado ao Poder Executivo do município de Campinas das Missões, Rio Grande do Sul, solicitando ao mesmo para empenhar esforços com suas respectivas justificativas na busca de recursos junto ao Estado do Rio Grande do Sul, ao Governo Federal e à Embaixada Russa em Brasília, Distrito Federal, na busca de pavimentação com intertravado e ou asfáltica da cidade até a Igreja Católica Ortodoxa, bem como a construção de uma casa típica russa de madeira, na linha Paca Sul, neste município, nas proximidades da referida igreja. Nestes termos, pedimos deferimento. Campinas das Missões, 22 de julho de 2021, assinado pelo vereador Teonésio Abraão Andrés. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Teonésio. A matéria em questão, colegas, norteia de que sonhos nos movem, nos motivam e nos trazem energia. Ao longo das justificativas, vamos sentindo de que é possível esses sonhos se retornar realidade. Há poucos dias, o colega Claudemar falou de um município mais pequeno que o nosso, que investe em turismo e que tem o retorno por isso. A ideia ali é turística, sim, turística religiosa. Essa longa história de luta dos colonizadores russos, claro,
outros colonizadores também, mas a matéria em questão é da colonização russa. O Estado do Rio Grande do Sul, a partir da Lei 15.649, declara Campina das Missões como berço da cultura russa no Estado do Rio Grande do Sul. Isto não é pouca coisa. Isto nos dá barganha para nós buscarmos recurso para valorizar esta lei. O esforço poderá resultar e valorizar o homem do campo também. Nós ainda sabemos que para se tornar uma atração turística e para que um turismo de grande porte chegue ao nosso município, certamente esses 4,5 quilômetros que distanciam o final da rua Andrei Maruziac asfaltada até lá, vai fazer a diferença para a atração do turista. Ele vai querer chegar até o local. Buscar interligar dois projetos, dois sonhos, os caminhos da gruta, Fé, Saúde e Lazer, e este projeto dos caminhos da cultura russa. Berço estadual da cultura russa não é pouca coisa. Considerando também que esses dois projetos interligados é uma atitude e uma demonstração de inteligência do campinense, de fazer com que o turista chegue para visitar, por exemplo, aqui elencado numa das justificativas, o Pórtico Russo, a Praça São Vladimir, a igreja, o local onde o professor Alexandre Japchuk foi assassinado, brutalmente assassinado, fazer com que nós possamos viabilizar a construção de uma casa típica russa, e os contatos que eu tenho com a comunidade russa, na minha parte que toca também como russo, já existe encaminhamento de uma verba de R$500 mil para o intertravado entre o cemitério da Igreja Russa, passando pela Igreja Russa até a Vila da Pacassul, até aquela casa que antigamente servia como comércio, em frente à residência do Valdir Leuber. Esses R$500 mil praticamente estão destinados para fazer essa pavimentação. Então, tirando esses 500 metros, sobram ainda 4 quilômetros. Sonhar, sim, nós precisamos. Valorizar aquilo que é nosso, nós é que temos que fazer. Ninguém vai vir de fora fazer isso para nós. Gramado não vai vir dizer, lá em Campina tem um ícone russo para ser valorizado. Eles vão olhar o município deles e com razão. Nós é que temos que olhar o nosso município. E por que não sonhar e por que não buscar esses recursos? É um investimento relativamente alto? É. Mas imaginemos esses dois projetos, os caminhos da gruta e a cultura russa, a valorização da cultura russa, como berço da cultura russa no estado do Rio Grande do Sul, implementados. Vamos sonhar e que daqui um pouco isso esteja implementado. Campina das Missões vai ser visualizada, Campina das Missões vai ser olhada pelo mundo todo, como lá em Campina, tendo uma determinada comunidade, no caso da linha Pacassul, um ícone russo que pode ser visitado, e fazendo parte, inclusive, de roteiros turísticos que já existem na região. Nós temos o roteiro do projeto Missões, o roteiro jesuítico Guarani. Tem um projeto interessante também na comunidade no município de Porto Vera Cruz. Temos outros municípios aí investindo em turismo, e eu convido a todos nós campinenses, a refletir e investir também nessas ideias, além de outras ideias tão interessantes que ocorrem. Peço encarecidamente aos colegas a aprovação do projeto e, além da aprovação, a luta para a implementação do mesmo, através dos contatos, cada um de nós com os seus parlamentares, para que nós possamos realmente viabilizar este projeto. E, para finalizar, presidente, ele certamente vai ser contemplado, ou com mais facilidade vai ser contemplado, à medida que o prefeito também consiga executar o sonho dele de fazer com que nós tenhamos a usina do Intertravado. E além da usina do Intertravado, quem não olhou ainda, vale a pena olhar, eu em casa olhei de novo, aquela máquina para colocação dos intertravados.
Que bom que nós sonhamos e que bom que nós possamos pensar em crescer, e Campinas das Missões merece crescer. Obrigado, presidente. Com a palavra, os vereadores. Palavra, senhor Com presidente. a palavra, o vereador Marcelo. Parabenizar o colega vereador Teonésio pela proposição, que seja realmente, então, olhada com carinho, e o Poder Executivo não meça esforços, então, no empenho deste projeto desafiador. Chamo de projeto desafiador porque não é pouca coisa, né? São 4,5 quilômetros de área a ser pavimentado. Esperamos que, na medida do possível, então, se estude essa possibilidade e viabilidade. Parabenizar o proponente. E, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu peço endosso. Endosso concedido. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Claudete. Parabéns, vereador Teonésio, pela proposição e peço endosso da matéria. Endosso concedido. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Parabenizar o colega pela proposição, importantíssimo. Até porque as pessoas que buscam o turismo, elas também querem uma boa estrutura. Ela passa também por ter acessos, né? Isso aí inclui, então, acessos, bares, restaurantes, hotéis, lugares para serem visitados, enfim, uma diversidade. E, com toda certeza, será feito um estudo, com muito carinho, em relação à situação aí, né? E, logicamente, também vamos pedir para que os colegas busquem também recursos aí com os seus deputados para que nós possamos trazer esse dinheiro que vai fazer com que nós tenhamos uma evolução turística na nossa comunidade, que pode, inclusive, render muitos frutos. Parabenizo pela proposição. Com a palavra, os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Roslaine. O Partido Podemos pede endosso da proposição. Endosso concedido, e sublinhar também, vereador Claudemar, que realmente toda essa movimentação do comércio certamente vai render frutos quando nós implementarmos, né, hoteleiro, calçadista, alimentar, né? O sonho também é dessas casas típicas, né, russa, alemã, italiana, né, e que as pessoas possam vir em Campinas das Missões e se sentirem acolhidas. Obrigado. Com a palavra, os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 6ª proposição apresentada. Proposição. A vereadora da bancada do Partido Social Liberal, PSL, que apresenta e subscreve, requer, após os trâmites regimentais, que seja oficializada a correspondência ao Poder Executivo de Campinas das Missões, solicitando para que o mesmo, após os devidos estudos, proceda à criação da Liga Municipal do Câncer, com atuação voltada para a prevenção e combate dessa doença, com ênfase à prevenção ao câncer de mama, como forma de assistir ao munícipe, conscientizar e educar a população, visando a prevenção do câncer. Campinas das Missões, 23 de julho de 2021, assinado pela vereadora Claudete Cotes. Está em discussão a proposição. Com a palavra, aos vereadores. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Claudete. Caros colegas, a proposição que apresento tem por objetivo solicitar para que o Executivo crie a Liga Municipal de Combate ao Câncer, sugerindo que a mesma seja composta por um grupo de voluntários, podendo incluir agentes comunitários de saúde e demais servidores da Secretaria Municipal da Saúde. Por meio dessa regulamentação e implementação da referida, a Liga poderia oferecer apoio aos familiares ou pessoas com câncer, o que é fundamental nesses momentos de fragilidade. Só para vocês lembrar, né, quem é que não teve um familiar já acometido pela doença? Um familiar, ou um vizinho, um amigo. E que os mesmos precisam, ao ter que enfrentar essa doença, além de carinho, os serviços de saúde oferecidos pelos integrantes. A gente já sabe que o SUS e o município já presta todo um apoio, mas pelo que a gente ouve, né, nas conversas, é interessante que se institui a Liga para que assim os mesmos possam ser ouvidos nas suas dificuldades,
porque em primeiro momento é como se recebesse uma sentença de morte. Em segundo momento, a pessoa tem que se afastar do trabalho para poder fazer o tratamento. Então, é uma série de dificuldades e muitas vezes elas nem chegam à Secretaria da Saúde. E assim, com a criação da Liga, essas pessoas poderiam ter encontros com auxílio de médicos, enfermeiras, psiquiatras, psicólogos, até assistência social dava para englobar. Então, eu pensei que, a exemplo de outros municípios, com certeza funciona diferente, mas era algo que estava no nosso plano de governo, era uma ideia que nós já vínhamos discutindo, e seria interessante que o projeto fosse colocado em prática, para que essas pessoas não se sentissem tão abandonadas, que se sentissem mais apoiadas. Então, também peço o apoio dos colegas nessa proposição e que o Executivo avalie com carinho a ideia de estabelecer a Liga Municipal do Câncer. Obrigada. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Parabéns, fico muito feliz, vereadora, com o que propõe. As pessoas, às vezes, quando estão acometidas pela doença, elas acabam se recolhendo, se constrangem, né? E nós precisamos buscar a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, da família, dos familiares, dos amigos. E eu ouso, vereadora, pedir um adendo ao projeto, no sentido, na penúltima linha do cabeçalho, fala em câncer de mama, sem dúvida nenhuma, incluir talvez colo de útero e próstata, né? Que as pessoas possam também serem atendidas por essas enfermidades que levam e ceifam tantas vidas e deixam famílias aí esfaceladas por serem acometidas por doença, câncer de mama, colo de útero e da próstata. Então, eu ouso pedir, vereadora, se puder adendar, além do câncer de mama, colo de útero e próstata, e em nome do Partido dos Trabalhadores eu peço endosso. Endosso concedido. Só para... aqui eu já escrevi, né, a Liga Municipal do Câncer, para englobar todos os tipos. E hoje, atualmente, aproximadamente, temos 25 pessoas em tratamento de quimioterapia e radioterapia. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Eu quero te cumprimentar, vereadora Claudete, pela proposição. Só trará resultados positivos. Pode ter certeza disso. O Partido Podemos pede o endosso da matéria. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Senhor presidente e colegas, parabenizar a proponente, Claudete. É muito importante, mais ainda com quem passa, né, junto ter alguém da família com essa doença, né, chamada de maldita doença, né, que até hoje não descobriram uma cura certa ainda, né. Então, a gente passa às vezes, né, nem a própria família, vizinhos, amigos, mas a família às vezes passa por momentos delicados. Imagina então a pessoa que foi diagnosticada com câncer, né, às vezes se desanima, perde a vontade de viver, achando que não tem mais volta, né. Mas talvez concluindo, né, com essa Liga do Câncer, talvez dá uma motivação a mais, né, dá uma esperança a mais para essa pessoa. Então, pela importância da matéria, peço endosso ao Partido Progressista. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Essa matéria, essa proposição é uma das matérias mais importantes que nós tivemos na pauta de hoje, porque trata de saúde, e a pessoa pode ter tudo na vida. Se não tem saúde, ela não tem nada. E esse maldito caranguejo da morte, como é chamado, o câncer, ele não tem escolhido idade e nem sexo. Crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, idosos, enfim, todos nós estamos propícios, estamos passíveis de contrair essa doença. E quero parabenizar a vereadora Claudete por essa iniciativa. E, claro, é bom que todos nós saibamos, e nós sabemos,
Mas os ouvintes talvez não saibam. Isto é uma proposição. Só vira lei se o prefeito quer. Assim como todas que nós estamos discutindo agora. Muitas vezes lá fora a gente ouve falar, mas o tal colega apresentou um projeto que vai fazer isso. Não, nós podemos só apresentar projetos que não dê valor, que não dê despesa ao município. E essa implementação daria uma despesa, mas que não seria um gasto, seria um investimento. Então, esperamos que o prefeito, e eu tenho certeza que ele está nos assistindo também, que ele se compadeça conosco e atenda a essa proposição. E, diante da importância, eu peço o endosso da mesma. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Claudemar. Parabenizar a colega Claudete pela importância da proposição, importantíssimo mesmo. E somente as pessoas, familiares, o próprio paciente, enfim, quem teve esta triste provação é que sabe a dureza que é muito difícil. É um período muito complicado, tanto para o paciente quanto também para a família. É um período bastante difícil. Então é importante aí que o município ofereça um suporte e com toda certeza ele vai dar com um carinho gigantesco essa proposição aí. Rodrigo, que é o líder, então ele vai pedir a proposição em nome do partido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Parabenizar a colega Claudete pela proposição, que é realmente muito importante para ajudar as pessoas que, infelizmente, são afetadas, tanto o paciente ou a família. Eu, que já perdi a minha avó também pelo maldito câncer, pegou 3 tipos de câncer, o terceiro ela infelizmente não aguentou, não suportou. Mas é muito importante essa proposição da colega, então peço endosso em nome do Partido Social Liberal. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da 7ª proposição apresentada. Proposição. O vereador que este subscreve da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, requer, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada a moção de congratulações para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Emater e Secretaria Municipal da Agricultura de Campinas das Missões, em homenagem alusiva ao Dia do Colono e Motorista, que será comemorado no próximo dia 25 de julho, parabenizando a essas duas valorosas classes, as quais são muito bem representadas em nosso município, pelas entidades citadas nessa. Campina das Missões, 23 de julho de 2021, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Essa proposição nada mais visa do que valorizar quem merece ser valorizado. Que são, eu costumo dizer, as alavancas de progresso do mundo. E eu não vou me alongar no meu discurso, eu vou ser curto, breve e objetivo, porque o meu discurso, todos vocês, colegas, e os internautas já conhecem. Porque mesmo antes de ser vereador, eu sempre defendi essas duas classes. Colono e motorista. Motorista é aquele gigante que deixa a família, os amigos, o lazer, e sai Rio Grande, Brasil, mundo afora, buscar o sustento dele e dos seus próximos. A de agricultor, essa eu costumo dizer que essa atividade ela não é importante. Ela é vital. E se alguém duvidar, experimente ficar sem ele. Todos nós somos profissionais nas nossas atividades e muitas pessoas precisam de nós. Talvez uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez na vida. Mas o agricultor, esse nós precisamos 3 vezes ao dia, no mínimo 3 vezes. Por isso é tão importante esta proposição. E eu quero divulgar em primeira mão para vocês que tem uma proposição que eu já cansei
Aliás, cansei não, que eu já esqueci de quantas vezes eu apresentei aqui. Há 13 anos eu venho apresentando de instituir feriado dia 25 de julho, dia do colono e motorista, que seria também dia da imigração alemã e dia de São Cristóvão e São Tomé. E, para minha felicidade, eu recebi uma comunicação do prefeito, recebi um ato do prefeito me comunicando que o projeto, se tudo tramitar conforme ele, este ano ainda estará tramitando aqui na Câmara. Isso é uma vitória para quem há 13 anos vem trabalhando para que isso se torne uma realidade. Então, muito obrigado ao prefeito por atender esse meu pedido. Como eu havia dito, não quero me alongar, quero ser curto, breve e objetivo, e eu quero fazer um adendo a essa proposição. Gostaria também, senhor presidente, que fosse enviado essa moção de congratulação aos motoristas, funcionários da Secretaria de Obras e também da Secretaria de Saúde do nosso município. Só não incluí porque não temos associação de motoristas em nosso município. Mas gostaria sim que fosse incluso, então, um adendo aos motoristas da saúde e também da Secretaria de Educação do nosso município. Aliás, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras do município. Obrigado pela correção. No mais, eu agradeço o espaço aí e espero ter o apoio dos nobres colegas. Está em discussão a proposição. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Teonésio. Sem dúvida, vereador Daltro. O que trazes aí é fundamental. E sem delongas, o colono e o motorista precisam sempre da nossa continência e do nosso respeito. Quero, em nome do Partido dos Trabalhadores, pedir o endosso da matéria. Endosso concedido, e eu gostaria também um espacinho aos motoristas da educação também, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Parabenizar o colega Daltro pela proposição importantíssima, considerando principalmente a importância dessas duas classes para a nossa sociedade. Importantíssimo. O colega Rodrigo vai pedir endosso em nome do partido. Sim, concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Parabenizar o Daltro mais uma vez. Estou lembrado que faz mais de 13 anos, que faz essa proposição, E pela importância da matéria, essas duas classes aí, eu peço endosso em nome do Partido Progressista. Sim, concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Parabenizar o vereador Daltro pela proposição e dizer que dispensa maiores comentários. Apenas o partido Podemos pede o endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Para não se alongar também, porque o Daltro já comentou sobre tudo. Me sinto homenageado também, porque sou um colono e motorista também. E, pela importância da matéria, peço endosso em nome do partido PSL. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por 8 votos. Temos ainda uma moção de pesar, solicito a sua leitura. Os vereadores que apresentem, subscrevem, solicitam, após trâmites regimentais, que sejam enviados votos de pesar às famílias Welter, Hermann, Spohr, Lang e Ludwig, pelo passamento de Lotário José Welter, Florido Hermann, Irene Maria Spohr, Nolar Lang e Rubem Luiz Ludwig, ocorridos respectivamente nos dias 11, 14, 15 e 21 de julho pretérito. Nesses termos, pede deferimento. Campina das Missões, 23 de julho de 2021, vem assinado por todos os vereadores. Como moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Esgotado a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de agosto de 2021, às 19 horas. Está encerrada a sessão.